Bom dia, irmãs e irmãos. Que a graça do nosso bendito Deus permaneça te edificando e te ensinando a conhecê-lo e a discernir a boa, agradável e perfeita vontade desse Deus que nos ama tanto e que nos traz à sua casa nessa manhã. Porque aqui chegamos não por força, nem por violência, mas foi o Espírito de Deus que efetuou em mim, em você, em todos nós, o querer o efetuar. E como é bom podermos nos reunir na casa do nosso Deus. Como é bom falarmos, estamos na casa do nosso Deus e Pai que nos acolhe. Um Deus que nos acolhe, um Deus que nos recebe, um Deus que nos visita e um Deus que nos ensina. Para isso, se faz necessário calar e sossegar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, que muitas vezes se agita, que muitas vezes se perturba, que muitas vezes se toma pela ansiedade e pela preocupação, mas que nessa manhã, o Espírito de Deus que traz paz, tranquilidade, quietude, possa inundar as nossas vidas de uma maneira tal que não haja mais a preocupação nem a ansiedade, e sim o descanso nos braços do nosso Pai. Antes de prosseguir, eu gostaria de confirmar algo, não por mim, não sei quem está cuidando da mesa de som, mas a última pregação minha não foi gravada, então assim, até algumas irmãs e irmãos me perguntaram e houve um problema, não por mim, porque a palavra ela é pregada, ela é anunciada, mas algumas pessoas gostam de dividi-la e de compartilhar, então quem está operando aí a mesa, tome um cuidado. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Efésios, no seu capítulo 6, Efésios 6. Efésios, capítulo 6, versículos 10, 11, 12 e 13. Efésios, capítulo 6, versículos 10, 11, 12 e 13. Todos que acharam, digam amém. Quem não, diga escola bíblica dominical com urgência, né? Acompanhe por gentileza. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, estamos na Tua presença. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos instrui. Rogamos ao Teu Espírito Santo que ministre aos nossos corações, que traga sobre nós o entendimento, a compreensão de tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã. Por semelhança, Pai, faz assim também com a igreja do Senhor que se reúne hoje sobre a face da terra. Que o povo do Senhor seja alimentado, pastoreado, edificado. Que os servos do Senhor que foram levantados nesta manhã tenham a unção, tenham o poder, tenham a graça, tenham do Teu Espírito Santo. Que assim seja comigo, que assim seja com o pastor Edinaldo, nosso pastor, que assim seja com
cada professora, com cada professor que estará ministrando às crianças dessa manhã. Que haja a edificação, o ensino santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, que está visitando a igreja, eu sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja e tenho um ministério voltado para as crianças. Eu trabalho com o ministério infantil. Gosto de histórias, aprendo histórias, conto histórias, não por contá-las, mas porque entendo que essas histórias podem também edificar. Então eu quero te convidar nessa manhã a acompanhar comigo algumas histórias. E através dessas histórias tirarmos lições proveitosas para a nossa vida com Deus. Não sei da sua veracidade, mas havia um garoto, arteiro, ativo, muito esperto, numa determinada cidade, que gostava de arvorar-se da condição de ser sábio, de ser muito sábio, de ser inteligente. E de repente, lá na sua cidade, houve a visita de um sábio, de um senhor com muito conhecimento, com muita sabedoria. E aquele garoto, então, tomou uma decisão. E a decisão era: eu vou confrontar-me com esse sábio. E vou mostrar que sou mais sábio do que ele. Então, ele tomou informações acerca do local onde esse sábio estaria. Porque muitas pessoas iriam para lá. E assim ele foi também. Com uma certa dificuldade, ele se aproxima. E traz algo em suas mãos. Porém, não visível, mas de maneira oculta. Traz as mãos atrás de si. E atrás de si, um pássaro. E ele então diz: eu vou surpreender esse sábio com uma situação na qual ele não terá como responder, não terá saída, e eu serei então considerado muito mais sábio do que ele. Então ele se aproxima do sábio, e ali ele faz a centelha da pergunta: Senhor sábio, eu trago um pássaro nas minhas mãos. Ele está vivo ou está morto? Porque ele pensava assim: se ele me responder que está vivo, eu vou estrangulá-lo. Se ele me falar que ele está morto, eu vou apresentá-lo vivo. E aquele sábio então pensou. Um tempo de silêncio. E aí ele quebra o silêncio dizendo: a resposta está nas suas mãos. Depende de você. A vida e a morte nas tuas mãos. Se você quer o pássaro vivo, solte-o. Se você quer o pássaro morto, estrangule. Abra comigo agora, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eu quero dividir essas histórias a partir de uma temática, a partir de um tema. E o tema é assim: faça o que ninguém faz e viva o que ninguém vive. Você pode repetir isso comigo? Eu falo a primeira parte e você repete. Faça o que ninguém faz. Viva o que ninguém vive. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
Conhecemos essa história. Alguns com uma maior riqueza de detalhes e outros nem tanto. Mas conhecemos essa história. É a história da travessia no Mar da Galileia. É a história de uma aventura dos discípulos com Jesus no Mar da Galileia. Interessante é perceber que Jesus não está no barco. A informação que o texto nos dá é que ele pede aos discípulos: entrem no barco e rumem, atravessem, vão para o outro lado, para a outra margem. E eles obedecem, eles vão. Mas no meio do caminho há uma tempestade. E o vento é forte, as ondas bravias, o barco é agitado. Mas de repente, na calada da noite, por volta da madrugada, eles avistam alguém se aproximando do barco. E alguém grita: é Jesus. E aí novamente o Pedro, que já foi dito nessa manhã, logo diz: se és tu, Jesus, se és tu, faze-me andar por sobre as águas e ter contigo. Então somente Jesus diz: venha. E o texto diz que ele foi. Mas enquanto ia, reparando a força do vento, começou a submergir, começou a afundar. E aí ele então grita por socorro. E aí Jesus estende a sua mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Faça o que ninguém faz e viva o que ninguém vive. Como assim? O primeiro princípio que eu quero deixar para nossa edificação nessa manhã é o princípio da ousadia. Ousadia é algo que alegra e agrada o coração de Deus. Quando eu olho para Pedro nesse texto, eu vejo um Pedro ousado, é verdade. E a ousadia é algo que deveria caminhar conosco. Sempre, em todo tempo e em todo momento. A questão é a seguinte: muitas vezes, eu e você, nós queremos ver a glória de Deus. Muitas vezes eu e você queremos experimentar e queremos ver os milagres sobrenaturais de Deus. Contudo, não queremos sair do barco. Estar no barco é estar na nossa zona de conforto. É estar no comodismo. É estar deitado eternamente em berço esplêndido. Mas queremos a glória de Deus. Queremos os milagres de Deus. Queremos ver o sobrenatural de Deus. Mas ficamos no barco. Eu olho para Pedro nessa história e vejo um Pedro destemido, corajoso. Irmãs e irmãos, você que nos visita nessa manhã, você que nos ouve pela internet, todos nós precisamos rever algo na vida. Porque quando eu e você fizermos o que ninguém faz, eu e você, nós viveremos o que ninguém já viveu ou experimentou. Mas é interessante, irmãs e irmãos, porque os discípulos estavam em alto mar. E apenas Pedro ousou sair do barco para ter e encontrar-se com Jesus. Imaginemos a cena dos demais discípulos, Pedro, Tiago, João, no barquinho, o mar agitado, as ondas bravias, o vento forte, ondas encapeladas. E aí, de repente, Pedro volta-se para os seus companheiros de travessia e diz: eu vou caminhar sobre as águas.
E eu fico imaginando a reação de todos os outros. Você pirou. Você perdeu o juízo. Como você vai andar sobre as águas? Pedro, você vai sair do barco. Pedro, é perigoso. Você já mediu as consequências? Você já avaliou os riscos nos quais você se propõe a seguir? Irmãs e irmãos, quem não sai do barco detesta ver quem sai. Entendeu? Quem sai do barco chama atenção. Mas quem fica no barco detesta ver quem sai. Quem não faz algo de novo detesta ver quem o faz. E talvez, enquanto Pedro caminhava, talvez aqueles outros que estavam no barco começaram a dizer: vai afundar, vai afundar, vai afundar. Quantas vezes eu e você nos deparamos com essas mesmas situações? Queremos exercitar a fé, a nossa dependência com Deus, sermos ousadas e ousados. A palavra diz que nós devemos ser intrépidas e intrépidos, mas aí alguém vem e tenta nos puxar de volta para o barco. Ei, não saia, é perigoso. Essa aventura tem riscos. E talvez alguém possa até fazer a torcida contrária, desejando mesmo que você fracasse, que você afunde, que você não prospere, que você não avance, que você não exercite a sua fé e a sua dependência em Deus. Quando eu e você começarmos a orar como nunca oramos, iremos viver o que nunca vivemos. Quando eu e você formos fiéis como nunca fomos, muito de Deus acontecerá nas nossas vidas. Qual que é a diferença entre aqueles que ficaram no barco e aquele que se aventurou na travessia? Irmãs e irmãos, que fantástico isso no texto. 11 homens poderiam, na igreja, dizer assim: nós conhecemos um homem que andou sobre as águas. Pedro poderia se levantar diante da comunidade e falar: eu sou esse homem. Entendeu a diferença? Quantas vezes nós contamos as experiências dos outros e não temos o que contar das nossas próprias experiências? Pedro podia se levantar e poderia dizer: eu andei sobre as águas. Qual foi a sua última experiência com Deus? Qual foi a minha última experiência com Deus? Qual foi a nossa última experiência com Deus? Muitas vezes nós nos tornamos tagarelas, contadores de histórias de outros, porque não temos mais ousadia de viver na fé e na dependência do Senhor. Tá, pastor, mas ele andou sobre as águas, mas ele afundou. Sim, minha irmã, é verdade, meu irmão. Deus não cobra de mim e Deus não cobra de você perfeição. Deus quer ver em mim e em você aperfeiçoamento. Entendeu a diferença? Naquele dia, Pedro foi aperfeiçoado.
Deus não cobra de mim perfeição. Deus quer me levar ao aperfeiçoamento da fé. Faça o que ninguém faz e viva o que ninguém vive. Segunda história. Não sei da sua veracidade também, mas ela me ensina algo muito fantástico. Havia um jovem que ingressa na carreira militar. Um cristão convicto, um jovem de Deus. Muito retalhado pelo seu superior, que era um homem ímpio, incrédulo, e que tinha prazer em expor a fé daquele cristão. E num dia ele falou: eu vou envergonhar hoje esse moço. Reuniu todo o batalhão. E preparou uma arapuca para envergonhar aquele rapaz. E diante de todo o pilotão, ele então chama o rapaz e diz: pegue essa chave e dê uma volta no quarteirão com esse jipe. E o rapaz então diz: eu não sei dirigir. Então o superior diz: peça para seu Deus. Você não fala tanto dele? Quem sabe ele venha te socorrer. O rapaz toma aquela chave. E a caminhada até o carro foi com muita oração. Ele entra no carro, dá partida, dá a volta na quadra. E quando ele retorna, todos estavam de joelhos em prantos, dizendo que não havia Deus como o Deus daquele rapaz. E ele não entendeu. E então ele dirige-se ao seu superior e pergunta: por que todos estão assim? E aí ele diz: porque o jipe nem motor tinha. Abra comigo agora a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Bem que a minha mulher falou que meu nariz ia ficar, né, Inês? Ficou mesmo. Começou a escorrer. Mas uma mulher prevenida, né? Já me deu os papéis necessários. Obrigado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se você entendeu até aqui, diga amém. Deus quer de nós ousadia. Deus quer de nós ousadia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. 17 e 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Conhecemos essa história também. Alguns com maior detalhes e outros não. O grande gigante levanta-se contra o arraial de Israel e durante 40 dias afrontava o povo de Israel, o exército de Israel, dizendo: acaso não há um homem que possa lutar comigo? Dai-me um homem que possa lutar comigo. Conhecemos a história. Jessé tem seus filhos e manda os seus filhos ao campo de batalha para que guerreiem contra os filisteus. Davi fica em casa, cuidando das ovelhas, cuidando das tarefas nas quais ele havia sido responsabilizado. Mas naquela manhã em especial, ele recebe uma tarefa, uma missão. E a missão era levar uma marmita, era levar uma quentinha, com alguns queijos e alguns pães para os irmãos. E o pai diz: vá e veja como estão os teus irmãos. E Davi vai. E quando ele chega no campo, ele percebe um exército
covarde. Ele percebe um exército frouxo. Ele percebe um grupo de homens que, no sentido exato da palavra, perderam o exercício da guerra, da batalha, da coragem, ousadia. Faça o que ninguém faz e viva o que ninguém vive. O segundo princípio é o princípio da coragem. E eu fico imaginando a cena. Eu sou um idealista por natureza. Sonho com muitas coisas. E quando conto histórias também eu sonho. E eu fico imaginando a cena daquele garoto franzino, magrelo, ruivo, sardento, no meio dos homens da guerra, experientes na arte da batalha, e de repente ele ouve aquela voz que ecoa pelo vale, desafiando o exército do Senhor. E aí ele corajosamente diz: aqui tem um homem. E eu fico imaginando os irmãos mais velhos. Davi, cala a boca. Davi, fica quieto. Davi, você não está vendo o tamanho do outro? Nós somos experientes na batalha da guerra. Você é o quê? Um pastor de ovelha? Fica quieto, cala a boca. E ele me faz lembrar daquele cego lá em Jericó. Quanto mais a multidão dizia para ele calar a boca, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não podia ver, mas podia ouvir. E ele ouviu o tropel da multidão. E Deus falou com ele: é hoje o dia do teu milagre. E ele não deixou a bênção passar. É fato que Davi pergunta: o que será dado àquele que vencer o gigante? Lógico, há sempre motivações. Então vem a informação. Bom, de bônus vai ter a filha do rei. Já agradou Davi. Vai ter isenção. Não vai pagar mais taxa, tributo, imposto. Estou dentro. Eu sou esse homem. Estou brincando. Onde eu quero chegar? Todo aquele exército corajoso, frouxo, covarde, e um rapaz levanta-se para guerrear um gigante. Ele é levado até Saul. E ele entra no palácio, vai falar com o rei Saul, e quando ele se aproxima do rei Saul, Saul então diz: você não. Você não vai. E Davi diz: mas por que eu não posso? Se todos podem, eu também quero ter minha chance. Não, Davi, você é quem toca a harpa para mim. Você vai morrer. Quem vai ser o meu remédio terapêutico nas minhas noites de insônia? Você vai tocar a harpa e eu tenho que ter o alívio. Se você for para a guerra, você morre. E aí, ao morrer, eu não tenho mais a tranquilidade na hora da agonia. Não, você não vai. E tem mais, Davi. Você não tem experiência nenhuma na arte da guerra. Que experiência você tem? Aí Davi levanta-se e diz: meu rei, eu estava um dia no campo, cuidando das ovelhas, e veio um leão e tragou uma das ovelhas. Eu a defendi. Eu tomei pelas suas barbas. Eu resgatei a ovelha e matei aquele leão. Em outro dia, apareceu um urso que arrebatou uma das ovelhas e eu a defendi. Eu a agarrei, tomei a ovelha da sua boca e matei o leão e o urso. Quem é, pois, este
incircunciso para afrontar o Deus de Israel. Tão certo, meu rei, como vive o Senhor, que deu a mim escape e livramento contra o leão e o urso. Ele virá contra mim com paus e espadas, mas eu irei contra ele na força do Senhor, meu Deus. Coragem para fazer o que ninguém faz, para viver o que ninguém vive. Irmãs e irmãos, para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já enfrentou? Aí o rei resolveu dar uma ajudinha. Eu vou te dar a minha armadura pessoal. Já que eu não consigo te demover da decisão, então eu vou te dar a minha armadura, eu vou te dar uma mãozinha. E aí ele tenta vestir-se daquela armadura, e aquela armadura não dava-lhe mobilidade. Ele não conseguia andar sequer. E ele diz: não, meu rei, desse jeito não vai dar. Deixa que eu vou encontrar uma saída. E aí ele vai ao riacho e pega as pedrinhas. E eu fiquei me perguntando, por que essas pedras? Por que não a espada? Por que não o escudo? Por que não a lança? Porque Davi era perito na baladeira, como a gente chamava no Nordeste, no estilingue, no lançar das pedras. O sábio Salomão, quando escreve Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo que te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. Irmãs e irmãos, Davi era perito em atirar pedras. Qual é a minha e a sua perícia? Em que temos nos dedicado? Em que eu e você nos dedicamos? Nos aprofundamos, nos aperfeiçoamos. Irmãs e irmãos, há um Deus que reina sobre céus e terra. Há um Deus conosco. Há um Deus maior do que tudo e todos. E é na força desse Deus que vencemos. É na força desse Deus que nós lutamos. É na força desse Deus que gigantes são derrubados. Amém? Mas para isso precisa coragem. Sabe qual é a diferença entre o covarde e o corajoso? O corajoso faz o que ninguém faz e vive o que ninguém vive. Davi toma a liderança. Davi corre à frente. Lança a pedra que é cravada na fronte daquele gigante que cai. Me chama também muita atenção, porque depois da queda daquele gigante, como é que Davi se comporta? Após a queda do gigante, como ele se comporta? Diz o texto que ele corre e toma a própria lança do gigante, cortando-lhe a cabeça. Quando você corta a cabeça de algo ou de alguém, eu espero que não seja de alguém, mas de algo, você corta o mal pela raiz. Foi o que Davi fez naquele momento. Ele cortou
o mal pela raiz. A pergunta seguinte é, nessa manhã, eu estou disposto a cortar a raiz da covardia? Isso requer atitudes. Terceira e última história. Um cristão, não sei também da veracidade, mas é uma ilustração para facilitar a compreensão. Um cristão foi acusado, indevidamente, de algo que ele não havia feito. E aí ele foi levado às barras do tribunal. É montado toda uma questão de tribunal, e o juiz tomou uma decisão que era condená-lo a todo custo. Mas, para que a decisão não caísse somente sobre os ombros daquele juiz, ele tomou uma atitude. Ele falou o seguinte: eu vou te dar uma alternativa para que você seja o próprio juiz dessa situação. Eu vou escrever 2 bilhetes. Em um eu vou colocar inocente, no outro eu vou colocar culpado. Vou dobrá-los, colocá-los sobre a mesa, e você irá escolher. E aquele que for o papel escolhido será a sua sentença. Mas aquele juiz era maldoso e tinha feito arapuca. E então, ao invés de escrever inocente e culpado, escreve nos 2 papéis, culpado, culpado. Os papéis são colocados sobre a mesa. E é convidado o rapaz, o moço, o indivíduo, o réu, a que pegue o papel. E aquele menino, então, aquele moço, aquele personagem, percebe, tem alguma coisa errada aqui. E o que ele faz? Pega um papel e come. E o juiz diz, o que você acabou de fazer? Aí a pessoa diz assim, não tem problema nenhum. Pode abrir o papel. Porque se nesse papel que o senhor vai abrir aí, se tiver inocente, eu comi o culpado. Se tiver o culpado, eu comi o inocente. E aquele moço foi absolvido. Abra comigo agora a sua Bíblia, no livro de Juízes, e termino com essa última fala. Livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 e o 15. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 e 15. Juízes 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Versículo 11 diz, então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está entre Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Diga, lagar. Para o pôr a salvo dos midianitas. Falamos de ousadia, falamos de coragem, e agora eu termino dizendo, faça o que ninguém faz, e viva o que ninguém vive, tendo uma visão correta, certa, da mudança. Visão de mudança. Deus também requer isso de nós. Irmãs e irmãos, é interessante esse texto. Relativamente conhecido. O povo de Israel vivia essa opressão repetidamente.
Aí Deus levantava um juiz que libertava. Aí o povo esquecia de Deus, a mão de Deus pesava, a opressão. E agora os midianitas haviam saqueado a própria colheita, o alimento, a comida. Era uma época de escassez, era uma época difícil, complicada. E diz o texto que Gideão estava malhando o trigo, onde mesmo? Não se malha trigo no lagar. Se malha trigo na eira. Mas Gideão está malhando o trigo no lagar. O lagar é onde as uvas são prensadas. Não é onde o trigo é batido. O que está acontecendo? Os midianitas por todos os lados. Os campos tomados. Onde eu quero chegar? O lagar era o real. A eira, o ideal. Entre o real e o ideal, há uma visão, que é a visão da mudança. Talvez você nessa manhã, como eu, todos nós, estamos vivendo um real. Mas se eu e você não tivermos a visão da mudança, esse real não vai chegar ao ideal. Entenderam? Gideão está lá, está malhando o trigo no local que não é o ideal. Mas era o seu real, era a sua realidade, era o que ele tinha de disponível. Mas aquela não era uma situação definitiva, última, pelo contrário. Deus o levanta para ser juiz, para libertar o povo, e aí o trigo voltou a ser malhado na eira. Mas levou um tempo. Levou um tempo. A pergunta seguinte é: há quanto tempo você está malhando o trigo no local não ideal, mas no real? Há quanto tempo eu e você estamos malhando o trigo no lagar e não na eira? Porque se eu e você permanecemos malhando o trigo no lagar, é porque a nossa visão de mudança ainda não se efetivou. Irmãs e irmãos, é preciso, é necessário e é urgente trabalharmos a realidade para alcançar o ideal de Deus para as nossas vidas. Ou senão vamos viver num comodismo dentro do barco. Eu e você temos uma chance e temos uma possibilidade. E essa chance, essa possibilidade se chama partir do real para o ideal. E alcançar não o meu ideal, como hoje ouvimos logo no início do culto. Pedro pegou as pedras que lhes parecia as melhores. Deus quer nos levar ao ideal, conforme o seu modelo e conforme o seu querer. Finalizo deixando algumas dicas. Entre elas, a vida é como um eco. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, está na hora de mudar o que você está gritando. Entendeu? A vida é um eco. E o que ecoa é aquilo que eu grito. Então, o que eu estou gritando é o que eu estou ouvindo. A questão é, o que eu estou gritando? Segundo, não temos a vida que merecemos. Ou melhor, temos a vida, eu e você, temos a vida que plantamos. A semente é opcional.
A colheita é opcional. A semeadura é obrigatória. Você tem a vida, e eu, e nós, conforme o que temos plantado. E disso não tem como fugir. Se você não gosta do que está vivendo, então mude o que você está fazendo. Simples. Não está gostando? Comece a mudar. Cuidado. Muito cuidado. Existem princípios? Sim. Deus os estabeleceu? Sim. Qual é o nosso problema? Nós quebramos os princípios de Deus, aí queremos que Deus dê um jeitinho. Princípios nunca foram e nunca serão para serem quebrados, mas para serem praticados, vividos, experimentados. O meu e o seu problema é que nós quebramos os princípios de Deus e aí chegamos para Deus resolver o estrago que nós próprios fizemos. Por fim, Deus quer que eu e você nos tornemos pessoas com ousadia, com coragem e com visão de mudança. E a diferença entre um vitorioso e um derrotado é que o vitorioso, ele faz o que ninguém faz e vive o que ninguém vive. Vamos colocar em pé? Não sei se tem alguma canção, Cris, tem? Dando aula? Vamos orar então? Feche seus olhos. Ah, o Léo está aí. Eis que o Léo nos surpreende. Qual a canção? Deus colocará no teu coração aquilo que temos que cantar então. Amém. Tem letra? Te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Está faltando a letra. Entrego meu viver por amor a ti, meu Deus. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Cante essa canção. Eu canto essa canção de oferta a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo ao pé da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua companhia. Aleluia. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
vez. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A minha e a sua vida é como uma travessia em alto mar. Somos como esse barco que enfrenta ondas, tempestades, intempéries. Mas o que nos impede de desfrutar uma vida vitoriosa, abençoada, profícua? Na minha avaliação, 3 coisas, que são pesos que nos levam a uma vida amarrada, uma vida difícil, uma vida atrapalhada, uma vida confusa. Então eu quero te convidar nessa manhã a aliviar a carga da sua vida, lançando sobre o maior estivador da história, que é Deus. Ele quer remover as bases que pesam na tua vida. Ele quer remover os pesos. Ele quer remover o peso da soberba. Ele quer remover o peso do egoísmo. Ele quer remover o peso da incredulidade. Quando esses pesos são removidos da nossa vida, nós vivemos o que ninguém vive. Experimentamos o que ninguém ainda experimentou. Tenha ousadia, tenha coragem e tenha visão de mudança, crendo que assim como Pedro andou sobre as águas, assim como Davi derrubou o gigante, e assim como Gideão malhou trigo no lagar, mas foi honrado por Deus, a minha história e a sua história não será diferente. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã, porque nesta manhã o Senhor falou ao nosso coração, porque nesta manhã o Senhor nos instruiu e nos fez compreender e entender que quando fazemos o que ninguém faz, nós vivemos o que ninguém vive. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo nos leve ao espelho que é a Tua palavra, espelho que mostra quem somos e como estamos, espelho que nos convida a uma mudança de vida, espelho que nos faz entender e compreender que a nossa vida tem que ser alinhada ao Teu querer. Quantos pesos grudam e nós permitimos que grudem na nossa história? Então nesta manhã, que o Espírito Santo do Senhor invada as nossas mentes e corações e retire de nós o peso da soberba, o peso do egoísmo, o peso da incredulidade, e produza em nós um espírito novo. Dê a cada um de nós o espírito da ousadia, para que andemos sobre as águas, para que experimentemos uma fé amadurecida e forte, para que possamos contar novas experiências, para que possamos dizer que o Senhor continua sendo Deus. Nos ajude também, Senhor, a sermos mais corajosas e corajosos, a lutarmos na força do Teu poder e na certeza de que contigo já fomos feitos mais do que vencedores, não por mérito nosso, mas porque assim o Senhor quis. E assim nós somos vencedoras e vencedores, por meio daquele que nos ama e nos amará e nos sustentará. Oh Deus, abre a nossa visão e nos faz perceber que ainda que vivamos a realidade que vivamos, ela não é definitiva, ela não é final,
ela é trampolim, ela é meio de graça para que experimentemos uma novidade de vida. O teu ideal é real, e o teu ideal se realiza nas nossas vidas quando nós nos colocamos à sua inteira disposição. Abençoa a tua igreja nesta manhã, a todos nós, e leva-nos na tua paz, e dá-nos um domingo abençoado, de comunhão contigo, de vivência em família, e de desejo de voltar à tua casa, para a noite aqui ouvirmos mais do Senhor, e de celebrar o teu nome com uma alegria, em o nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, o ensino e a iluminação do Espírito Santo repousem sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Nos cumprimentemos uns aos outros. Bom domingo. E de todos na paz do Senhor.